o difícil está em encontrar as pessoas. Quando você encontra as pessoas, elas ainda têm aquela dificuldade de sair do operacional, ou muitas vezes do tático, e ir para o estratégico. Muito legal. Você está trazendo assim, pô, eu olho para uma pessoa, eu vejo que ela tem boas entregas, bons resultados, tem características bases para trabalhar, e o desafio não está nem só em encontrar essas pessoas, o que já é algo relativamente difícil, Difícil. mas também em essa pessoa aceitar um desafio, de ter que cumprir os papéis de um líder, né, de ter que ser exemplo, esse esforço extra, né, seja pessoal ou relacional. Muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar. Olá, estamos mais uma vez aqui no Na Trincheira e agora com um convidado muito especial, um amigo de longa data, que é o Barbieri. A gente já se conhece já há bastante tempo, né, da iniciativa privada e também como voluntário, um grande líder da nossa cidade, dono de uma faculdade, uma universidade, a UniFCV, bateu aí 100 mil alunos, né, Barbieri? Um número gigante aí em termos de número de alunos, e também presidente da Associação Comercial, um líder que, além do seu negócio, vem trabalhando ao longo dos anos aí como voluntário no ecossistema aqui na Sociedade Civil Organizada de Maringá, e que é com ele que a gente vai conversar. Barbieri, seja muito bem-vindo. Olá, Wilson, obrigado pelo convite. Realmente a gente se conhece há muito tempo, né? Começamos a nos conhecer lá pela Associação Comercial, lá ainda no extinto IDR, né? No Instituto para Desenvolvimento Regional. Instituto de Desenvolvimento Regional. Então, a gente lá na frente já começando a trabalhar com inovação e trabalhando, liderando projetos juntos. Foi um momento muito bacana do IDR, tantos projetos sendo liderados na nossa cidade, que a gente teve a oportunidade de se conhecer. Gratidão enorme pela tua vinda. Mas vamos começar aqui então com a pergunta. Hoje nós vamos endereçar muito a questão de formação de líder, né? Então, quando a gente fala de formação de líder, a primeira coisa que vem é, beleza, quais os líderes que eu vou formar, né? Como é que eu escolho alguém para eu fazer a formação desse líder? Tudo começa na escolha da matéria-prima, né, desse profissional que eu vou formar. E a primeira pergunta vem nessa direção. Como é que eu escolho um líder que eu estou trazendo para a minha equipe e eu sei que eu estou trazendo ele para fazer uma formação, é um investimento ainda numa jornada de uma pessoa que eu pretendo que se torne um grande líder dentro do meu negócio, ou seja, também como voluntário. Isso é uma tarefa muito difícil. Você tem que criar todo um ambiente propício para receber e para desenvolver, mas o que a gente tem mais dificuldade é as pessoas estarem dispostas a. Então hoje a gente observa que elas estão pouco dispostas a estudar, pouco dispostas a intraempreender, pouco dispostas a comandar pessoas. E a gente observa que o mais difícil é comandar as pessoas e diferenciar o que é ser o profissional do que é ser o pessoal, do que é ser o amigo. Então, muitas vezes, nos nossos grupos, a gente observa que as pessoas se destacam, as pessoas entregam muito bem, então você dá meta, elas entregam, né? Existe uma eficiência muito boa no que é feito, e o resultado lá, então, que a eficácia é muito legal. Você começa a observar que ela tem algumas características de liderança, de cumprir tarefa, de planejar. Daí quando você chega para ela, olha, a gente está observando, você tem algumas características muito importantes que dá para você liderar esse time. Vamos pegar essa tarefa? Topa! E a gente observa que existe aquela preocupação assim, mas eu não vou dar conta, eu não estou preparado, eu ainda não quero comandar, mas daí eu vou ter que dar exemplo. E a gente sabe que hoje o melhor líder é aquele líder que acaba sendo espelho, que dá o exemplo, mas ao mesmo tempo ele é o servidor, né? É aquele que oportuniza que as pessoas possam crescer com ele. Então, o difícil está em encontrar as pessoas. Quando você encontra as pessoas, elas ainda têm aquela dificuldade de sair do operacional, ou muitas vezes do tático, e ir para o estratégico.
Muito legal. Você está trazendo assim, pô, eu olho para uma pessoa, eu vejo que ela tem boas entregas, bons resultados, tem características bases para trabalhar, e o desafio não está nem só em encontrar essas pessoas, o que já é algo relativamente difícil, Difícil. mas também em essa pessoa aceitar um desafio, de ter que cumprir os papéis de um líder, né, de ter que ser exemplo, esse esforço extra, né, seja pessoal ou relacional, muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar. Esse está sendo o grande desafio. E a pessoa às vezes prefere não se movimentar para não ter que pagar esse preço da liderança, vamos dizer assim, ou esse peso extra da liderança. Um cenário bastante difícil, né? Porque em outros tempos as pessoas parece que tinham um pouco mais de gana, vamos colocar assim, um sentido positivo da palavra ambição, né, de querer, de evoluir e de crescimento. Você acredita que isso é geracional? Tem alguma coisa que mudou no ambiente para estar tendo esse outro perfil de profissional que está disposto a seguir sendo um bom técnico e não pagar esse preço? Ou é algum outro fator? Wilson, eu não tenho assim, uma definição científica para isso, mas como eu tenho um centro universitário, lá nós estamos formando, e ao mesmo tempo nós estamos atuando como empresário, como associativista, o que a gente percebe? Que as pessoas, quando chegam nos bancos escolares, elas querem fazer o mínimo possível. Quando elas querem fazer o mínimo possível, elas caem num buraco comum, né? Até o Cortella diz muito isso, né? Quando você está no comum, você está no meio é medíocre. Então a gente tem que mostrar para esses alunos que estão chegando, que serão os nossos futuros líderes, futuros empresários, se não forem empreendedores, mas intraempreendedores, mostrar isso para eles. E a gente percebe muitas vezes que existe aquela preocupação, será? Será que é isso mesmo? Eu estou fazendo aqui, eu já tenho meu salarizinho, eu já tenho aqui o que eu preciso, agora tudo bem, eu vou ganhar mais, só que eu vou ter que dar em quê? Eu vou ter que saber comunicar mais, eu vou ter que saber cobrar, eu vou ter que saber trabalhar com indicadores, eu vou ter que começar a chegar para as pessoas e dar os feedbacks pontuais. Então, isso tem afastado muito. Então, a gente observa que quem está chegando nas instituições superiores querem fazer o mínimo, e quem está dentro das empresas tem essa preocupação de não dar conta, que é muito diferente de outras gerações, e nós podemos até incluir a gente, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas dá para incluir aí também, na mesma faixa etária, assim, que a gente tinha aquela história de vir com a faca nos dentes e com sangue nos olhos. E toda tarefa dada a gente tinha aquele maior prazer de entregar. E muitas vezes a gente entregava antes do prazo. É uma porque questão de a gente honra, achava, né? É uma questão de exatamente. honra entregar. Eu coloquei meu nome nisso, né? Pois é. Até a gente, quando eu falo algumas vezes com os jovens, eu falo assim que tem uma frase do Zagallo que é bastante interessante, que o gol é só um detalhe. Mas para fazer o gol lá, eu tenho que ter todo o planejamento, toda a organização, tudo muito bem planilhado, eu tenho que ter os processos definidos, eu tenho que ter as pessoas nos lugares, e hoje, além de tudo isso, eu tenho que saber lidar com a tecnologia, porque a tecnologia faz toda a diferença, e entender que a tecnologia ela veio para me ajudar, não para me escravizar. Né? Eu vejo hoje as pessoas falando, nossa, chegou aí o ChatGPT, agora chegou a inteligência artificial. Que bom que chegou tudo isso, porque agora eu vou poder passar coisas que são repetitivas, coisas que não precisam da minha presença, eles vão fazer. Eu vou ter mais tempo para que eu possa planejar, para que eu possa estrategiar. Então a gente tem que passar isto para eles entenderem que vale a pena, sim, ser um líder, vale a pena estar à frente, e ninguém nasce líder. Eles têm que ter essa noção que a gente se forma, a gente tem que estar aberto a estudar, aberto a buscar aprendizagem, aberto a participar de eventos. Né? Eu vejo que quando a gente fala de eventos, a pessoa fala, nossa, evento, pô, que legal, evento mesmo. E a gente Oxigenava, ver algo diferente, né? Então, sair da rotina, sair daquele ambiente, conhecer pessoas novas. Sair da caixa, né? Sair da caixa.
Com certeza. E as pessoas falam, mas eu vou assistir uma palestra de 1h30. Se naquela palestra de 1h30 te falou uma palavra nova que você nunca conhecia, já valeu a pena. Se naquela palestra de uma hora e meia tem uma frase que faz você pensar, já valeu a pena, certo? Então, você já saiu da tua caixinha, né? Saiu. Já foi estimulado a buscar conhecimento, a buscar alguma coisa. E eu digo muito também isso com os nossos professores, que professor, para mim, é o primeiro líder, porque ele está liderando uma sala que tem pessoas de idades diferentes, famílias diferentes, religiões diferentes, classes sociais diferentes, times diferentes, estão todos ali. E você à frente, dando aula, você tem que liderar tudo aquilo ali. Você tem que fazer com que todos possam estar atentos, porque você preparou uma boa aula, preparou um bom conteúdo. Se você fez essa tarefa, eles vão estar atentos e vão, a partir do que você está dando como partida, vamos dizer assim, viajar com você e poder chegar, né, onde eles imaginaram que ia terminar aquela disciplina, terminar o curso, ser um profissional diferenciado lá na frente, né? Bacana, olha que bacana que você trouxe. Então é importante encontrar esse cara com potencial. Depois, só encontrar e oferecer não vai ser suficiente, você vai ter que praticamente vender a oportunidade para ele e convencê-lo de que ele pode, que ele é capaz e que pode chegar nisso. E depois ainda tem que desenhar um trilhozinho de temas que ele tem que buscar, coisas que ele tem que fazer para chegar lá, né? E ainda assim tem o desafio da pessoa querer fazer isso, querer colocar esse esforço extra, seja participar de eventos, ou estudar um determinado assunto, ou se preparar melhor, para exercer isso com eficiência, vamos dizer assim, em frente a essas pessoas. Se isso já é desafiador, né? Esse processo de encontrar, você localizar e dar um primeiro guia dentro do teu negócio, como é que é isso quando você está falando de voluntários? Então, como é que está sendo para achar voluntário e colocar esses voluntários para andar em temas, se essa questão geracional também ocorre quando você lidera voluntários, que deve ser um desafio extremo da liderança, né? Você não lidera por um cargo, mas você lidera simplesmente por influência, porque você tem que liderar pessoas que não te devem nada, nem satisfação, efetivamente, né? Que são os voluntários. Exatamente. Estar à frente de entidades, como eu já estive à frente do Cinep, como eu estive à frente do CODEM, estou agora à frente da Assim, é lidar com pessoas que são líderes nas suas atividades econômicas, que estão ali doando um tempo, que ela poderia estar na empresa, estar viajando, estar com a família, mas ela está ali, então já há um interesse, certo? Já existem características de liderança já de base, porque são empreendedores, né? Exatamente, mas você tem que, muitas vezes, fazer uma cobrança a mais, né? Eu preciso de você, preciso que você me ajude. Então, é você ter ali a importância de fazer uma leitura do cenário, porque além de todas essas características que são fundamentais, existe o ego, você tem que entender como lidar com o ego, e lidar com a ciumeira, né? Tem frase aí que a ciumeira de homem é difícil, e é mesmo, acho que é pior que a ciumeira de mulher. Então, ligar com tudo isso. Por que chamou esse e não chamou eu? Que eu sou o 36º ou 37º presidente da Assim. Assim hoje é uma referência no Brasil e não é de agora, é uma referência há décadas, né? E que eu tento fazer. Eu tento dar para as pessoas a possibilidade delas fazerem e delas serem reconhecidas. Eu não preciso aparecer em todas as reuniões, eu não preciso estar à frente de todos os projetos, porque eu acredito que o líder hoje ele tem essa visão de deixar as pessoas juntos, elas terem um sentimento de pertencimento, certo? Porque a partir do momento que elas se sentem pertencendo, elas se comprometem, e quando elas se comprometem, o resultado vem. Então, vou dizer para você em relação ao marketing. Então, em relação ao marketing da associação comercial. Até a minha entrada era uma agência que fazia todo o nosso planejamento, controlava o nosso tráfego e tudo. Daí, conversando com o líder no setor, que é o Thiago Ramalho, o Thiago Ramalho falou assim, Barbie, chama de Barbie, Barbie é o seguinte, eu tenho uma proposta para você.
Falei, qual é a proposta? Vamos trazer para dentro? Tiago, põe no papel. Se você comprovar que vale a pena financeiramente e ter pessoas aqui dentro tendo disponibilidade, estamos juntos. Ele veio, ó, tá aqui, ó. Vale a pena. E com isto, a gente acabou trazendo um time que está à frente de alguns projetos lá na CIM, né, como o Café com o Presidente. O que é o Café com o Presidente? É chamar aquele associado que está associado há muito tempo, mas que nem conhece a CIM lá dentro, né? E o presidente está lá, se apresenta, fala um pouquinho da associação, mas tem um ícone, né? Você esteve lá, você sabe disso. Tem lá um líder que vai falar do seu negócio e as pessoas querem ouvir as experiências de outras pessoas. Daí eles também trouxeram, já existia no passado, mas não tinha um cronograma. E nós que viemos da educação, a gente tem calendário, né? E calendário para nós é aquela coisa sagrada. Então estabelecemos um calendário que é recepção aos novos associados. Daí a gente também está indo para os bairros, assim perto de você, estamos indo para os bairros. Daí nós estamos tendo também almoço empresarial. Tudo isso veio de uma decisão que o Tiago veio. Vamos trazer para dentro a nossa agência? Vamos fazer uma house? E vamos trazer um povo que vai ajudar a gente a pensar a associação? Então, eu faço essa gestão dessa forma, lá na Associação Comercial, como eu faço também na minha empresa. Dar para as pessoas que têm interesse, que têm habilidade, que têm competência, que entendem do negócio, poder contribuir. E quando elas se envolvem, realmente elas se comprometem e o resultado vem. Então, lá na CIA, estou tentando fazer desta forma. Por exemplo, nós precisávamos ter alguém no CONSEG, que é o Conselho de Segurança de Maringá, referência no Brasil, o primeiro conselho do Brasil. E, né, felizmente, o Coronel Rodrigo está doente nesse momento, ele não pode estar à frente. Então, cheguei para alguém, tinha um perfil, falei, Nivaldo Reginato, você pode nos ajudar aqui? Não, eu posso. Então, vai lá, nos ajuda. E traga as informações, vem buscar o que você precisa. Pô, fizemos ano passado, né, uma grande festa no Moinho Vermelho, comemorando os 40 anos do CONSEG, senão nem ia ter. Então eu tento fazer desta forma. O César, né, porque o Conselho do Comércio, a gente conhece como Conselho do Comércio, mas na realidade é Conselho do Comércio e Serviço. E hoje a grande maioria de associados da ASSIM é serviço. São médicos, dentistas, são engenheiros, são advogados, daí são as instituições de ensino, então a grande maioria é serviço. César, você topa? César Misael, topo. E está lá, está fazendo a diferença, já limpamos lá a praça, né, ali Raposo Tavares, da antiga rodoviária, já lançamos um projeto para nós valorizarmos o comércio de rua. Então, a partir do momento, eu falei, cara, vai lá, faça isso. Se você precisar, estou aqui. E assim a gente consegue levar, porque a associação é muito grande, estamos com mais de 90 colaboradores, estamos com quase 5.200 associados, quase 550 voluntários. Caramba. Então, para a gente poder fazer a coisa, né, continuar como ela está, é dar para as pessoas a possibilidade delas entregarem o que elas já entregam na empresa delas. E por isso que elas são referência no setor. Que bacana, cara. E agora você também trouxe alguns exemplos de um outro cenário que eu achei muito legal. Às vezes você tem essa liderança próxima, a pessoa até com vontade, com gana de fazer efetivamente, ela só não foi encontrada, né? Então, a pessoa, você citou um caso que a pessoa te procurou e aí ela foi achada, que foi o caso do marketing, né? E você citou casos de líderes que você teve que chegar e falar, topa, vamos fazer, né? Trazendo um propósito para a pessoa, trazendo reputação e deixando que essa pessoa leve os créditos, né? Não precisa ser o líder trabalhando de uma forma muito mais transparente e articulação e incentivando que essa pessoa tome o crédito pelo resultado desses projetos e desses desafios, né? Principalmente no caso de voluntário, que é uma moeda bastante importante, né? Essa questão do resultado e o crédito da reputação desse voluntário, né? Que também serve da mesma forma para as nossas empresas, para o nosso mercado, né? Então é um estilo de liderança mais por influência e com pagamentos, às vezes, com outras moedas não tradicionais, já que são moedas não financeiras, né? Então são créditos, são reputação e realização, são cheques que essas pessoas vão colocando
na história de vida delas, que também não deixa de ser um tipo de moeda que incentive essas lideranças a avançar. Muito legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ainda em relação à formação. Uma vez esse líder encontrado, o que você tem visto que funciona para apoiar o desenvolvimento desse líder, né? É mais estar próximo mentorando, é mais ajuda de custo para essa pessoa fazer um treinamento ou fazer um curso, é mais simplesmente dando um guia mesmo de passos que essa pessoa tem que seguir para se desenvolver na carreira e acompanhando ela, é suporte financeiro, o que funciona para acelerar a formação dessa liderança, pelo menos do líder que está interessado, vamos dizer assim, aquele cara que fala, não, beleza, eu quero, estou disposto a avançar e preciso de ajuda para a minha formação. O que funciona mais nesse processo de apoio desses novos líderes? Acredito em tudo isso. Acho que é uma pitada de cada uma dessas coisas que você diz. Esse ano eu tive a oportunidade de estar na NRF, lá em Nova York, e eu assisti a palestra do Magic Johnson. E ele falou que uma coisa que mudou a vida dele foi ter mentores, certo? Ter mentores. E mentores dos mais diferentes setores. Tanto que hoje ele é um dos atletas aposentados mais ricos do mundo, né? Então ele O disse mentor que... dele não era só jogador de basquete, então, né? Exatamente. Né? Legal. Então ele ouvia as pessoas. Então hoje o líder ele tem que ouvir as pessoas. E até brinco, quando eu estava dando aula, eu falava, gente, estava dando aula numa sala, tinha muita gente conversando. Eu brincava, ó, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Então quer dizer, vamos ouvir mais e falar menos? Então eu acredito que quem quer ser um líder diferenciado tem que ouvir mais as pessoas. Então esse mentor aí já faz parte disso, estar pronto para ouvir. Mas além disso, ele tem que confiar, né? Confiar que ele tem essa capacidade. Nós temos que proporcionar para essa liderança um ambiente de camaradagem, certo? Camaradagem assim, de poder ajudar. Hoje eu posso te ajudar, amanhã você pode me ajudar? É nessa camaradagem, né? Também investimento na formação, não tem como, você tem que investir na formação. E quando você começa a colocar tudo isso, você pode ter certeza, o salário é o 5º, o 6º, o 7º colocado. As pessoas, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser reconhecidas. Que as ideias que elas têm e que elas põem para a gente, tem que ser reconhecida, valorizada. Não, foi o fulano que deu a ideia, é dele. Eu que estou liderando e quero formar líderes, eu tenho que valorizar isso. E uma outra coisa que eu sempre digo para quem está próximo de mim, você quer crescer? Quero. Então prepare alguém para ficar no teu lugar. Sucessão. Prepare alguém para ficar no teu lugar. Se hoje você está supervisor e você quer estar gerente, prepare alguém para ficar de supervisor, para você ter a oportunidade de ser gerente. Se você está como gerente hoje e você quer ser o diretor, prepare alguém para ser o gerente, para você ir para lá. Então, não ter medo de preparar as pessoas. E a gente traz isso da escola, sabe? Cada vez que a gente ensina, cada vez que a gente dá aula, mais a gente aprende. Então, cada vez que eu estou ensinando alguém, aquele ensinamento que eu estou fazendo vai ficando cada vez mais parte minha, cada vez mais do meu dia a dia, então isso torna-se muito fácil. Então eu vou para outro. Então, cada vez que a gente ensina, a gente aprende. E é uma coisa também que eu valorizo muito e estimulo as pessoas a fazer isso. E muitas vezes, né, eu também coloco na frigideira, né? Será que eu dou conta? Será que eu não dou? Eu coloco lá, igual a gente faz com o bife, e a pessoa vê, nossa, dei conta, eu não imaginava que eu tinha tudo isso para entregar. Você joga o cara e fala, vai que você vai dar conta. Daí ele chega e fala, nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso para dar. Eu tenho uma gerente na minha instituição, ela é gerente de comunicação. Então ela é formada em jornalismo. Jornalismo, você não tem nenhuma disciplina, né, que seja de formação de liderança, né, de gestão. Você sai jornalista. Infelizmente já nem existe mais a profissão, né, o curso já não está mais regulamentado.
Então, ela não imaginava que ela fosse ser uma líder. E hoje ela é uma das minhas melhores líderes lá na instituição. E ela não tinha... Ela Você não... que sensibilizou isso nela? Não. Eu falava, vai, você tem condições. Será? Você tem condições. E hoje ela é uma das pessoas que melhor dá feedback na minha instituição. Ela não tem essa dificuldade de falar o que ela percebe. E eu falo, você tem que dar um feedback, né? Qualquer coisa vocês cortam, né? Não pode dar um feedback. Ou seja, só falar das coisas que as pessoas estão errando. Primeiro você pega, põe a pessoa na tua frente, larga tudo que tem que largar mesmo, larga o celular, larga as outras tarefas, começa falando olho no olho, pontue as coisas que a pessoa está valorizando, está acertando, está acima do que você imaginava, mas olha, tudo isso está muito bom. Porém, se você melhorar aqui, se você melhorar ali, você vai ver que a sua entrega vai ser melhor, as pessoas que trabalham com você vão te dar mais retorno, então você vai conseguir crescer mais. Tudo bem? Combinado? Vamos por aqui? Acho que isso é fundamental também. Caramba. Bom, você trouxe várias coisas aqui, eu fui anotando, espero não ter passado por esquecido de nenhuma, porque eu acho que são pontos que merecem a ser muito marcados, né? Eu acho que o primeiro que você reforçou aqui, dentro de um desenho de escolha também, quando você localiza o talento, ou seja... Tem que lapidar. Beleza, vamos lapidar. Jogar na frigideira pode ser o método também de lapidar essa pessoa. Vamos jogar ela lá e vamos dar apoio para que ela aconteça, para ela mesmo ver que dá fizeram certo. Fizeram comigo isso, né? Ah, é? Claro que fizeram. Então entra mais jogaram na sala de aula, ó, você vai ser professor agora. Foi assim, eu vou te pedir para você me contar então um pouquinho mais dessa história, então, para a gente corroborar essas lições. Mas você falou de mentoria, né? E a importância de ouvir as pessoas. Eu acho que muitas vezes a gente é líder e acha que a gente tem que dar conta sozinho, que a gente tem que saber e mostrar para os outros que a gente tem que saber, que a gente já sabe sozinho, sem ouvir ninguém, né? Então, o quanto é importante você ouvir outras pessoas e buscar a ajuda de outras pessoas para te mentorar na tua carreira, ter essas pessoas de referência que você escolhe. E muitas vezes pessoas que a gente nem queria ouvir, né? Que vão falar coisas que a gente não gosta muitas vezes, né? Você falou de confiar na capacidade, tem a ver com essa questão da frigideira, você falou muito do ambiente, de camaradagem, quer dizer, de um ajudar o outro de verdade, eu vou te ajudar a ser líder, você vai me ajudar também, né? Você falou de investimento em formação, né? Sim, tem investimento financeiro na formação. Você falou que salário é uma das últimas coisas que a pessoa vai olhar se tiver essas outras coisas. Você falou muito forte também do líder valorizar as pessoas, valorizar as ideias, a contribuição e dar esse protagonismo, esse reconhecimento dessas ideias para elas. E você falou muito forte também em sucessão, né? Se você quer crescer, quer melhorar a tua formação, vai ajudar a formar outra pessoa que possa suceder o seu lugar. Olha quantas lições aí bacanas aí pra gente, para quem está em carreira de liderança que pode aproveitar. Mas eu quero aproveitar, já que você abriu a caixinha, você contar um pouco dessa história de como você virou professor, então, né? Como é que me conta um pouquinho dessa história do Barbieri, então, do começo de carreira e virar professor. Wilson, eu nasci numa cidade extremamente pequena hoje, na época ela era maior. Nasci na cidade de Borrasópolis, que é aqui no Vale do Ivaí, e meu pai, naquele momento, era agricultor, minha mãe dona de casa. E uma coisa que, com pouco estudo, tanto ele quanto ela, né, sempre tiveram aquela visão de que, assim, eu não vou deixar fortunas, mas eu quero deixar estudo, né? Foi daí que nós saímos do sítio, fomos para a cidade. Foi quando eu me matriculei, naquela época era o grupo escolar, né, na cidade de Borrasópolis ainda. Ali eu acabei me envolvendo com o passar dos anos, né, com a Igreja Católica, e eu comecei a participar de grupos da Igreja Católica. Acho que ali começou aquela semente do associativismo, sem eu nem saber o que era isso, né? Então eu cuidava da chave, me sentia importante, cuidava da chave que abria ali o espaço onde a gente tinha pimbolim, ping-pong, snooker, né, onde aconteciam as reuniões da juventude, né? E dali também eu já entrei no teatro, fazia teatro, Paixão de Cristo, né, Nascimento de Jesus Cristo, lá no Natal e tudo mais. E com esse envolvimento todo, acabei indo para o seminário, virei seminarista, fiquei um ano, voltei para Borrasópolis. Quando eu voltei para Borrasópolis, meu pai falou o seguinte: olha, já não era mais agricultor, era caminhoneiro. Olha, nós vamos sair daqui, vamos para Apucarana, porque lá o ensino é melhor, mesmo estudando na escola pública, tem mais, né, mais professores, tem mais colégios, tal. Fui para lá
E quando eu fui para lá, daí eu acabei sendo... o primeiro emprego foi eu trabalhar no escritório de uma oficina, né, cuidar lá dos pagamentos e tal. Que idade, mais ou menos? Aí eu devia ter 13 e meio aproximadamente. Legal. Daí eu saí, fui trabalhar no balcão de uma farmácia. Foi aí que eu comecei a entender da importância de atender bem as pessoas, de ouvir as pessoas. Né? Ouvir. Exatamente, porque quem vai a uma farmácia está com algum problema. Certo. Problema de saúde, muitas vezes. Né? Verdade. Então, é ouvir as pessoas, saber ouvir. E foi que eu me encantei até para ser, né, um farmacêutico, que eu acabei me formando em farmácia. Então, é ouvir, é nos servir, é ajudar a resolver os problemas, né, dar a dose certa, no horário certo. Daí, acabei saindo da farmácia, fui trabalhar como cinegrafista numa fábrica de bonés, estava em Apucarana, capital nacional do boné, certo? Daí, conversando com meus pais, acabei, né, falando assim, olha, eu preciso estudar, porque eu terminei o ensino médio, naquela época era o 2º grau, mas eu não vou conseguir passar, porque na época só tinha aquelas faculdades, só tinha as faculdades que eram públicas, né? Universidade Estadual de Londrina, Estadual de Maringá, Estadual de Ponta Grossa, nem tinha de Cascavel, né? Nem tinha de Guarapuava, entendeu? Ou seja, poucas e muito concorridas. Quando eu entrei para fazer cursinho para vestibular, no primeiro cursinho eu não entendia nada, como se eu estivesse entrando num filme grego, um filme russo, não entendia nada. Nossa, achei que era só eu, porque quando eu fiz meu primeiro vestibular também, eu peguei a prova de matemática, só tinha letras, A mais B, mas você falou, nossa, eu só fazia conta com números, né? Não sei nada desse troço. Eu achei que era só comigo. Não, então, comigo também. Primeiro semestre foi difícil, não passei. Segundo semestre, o dono da escola falou o seguinte, olha, estou vendo que você e a Sandra, que eram 2 que faziam os cursinhos, estão estudando bastante, vocês têm condições de serem aprovados, e vamos resolver todos os vestibulares da UEL, nós 3. Mas é assim, final de semana, é sábado, domingo, feriado, à noite, vamos pegar 10 anos de química, física, biologia e matemática. Vamos embora, mas eu falei para ele, mas sacanagem, está chamando a Sandra, que está concorrendo comigo, ela também quer farmácia. Não, vocês vão passar os 2. Daí fomos estudando, ele chega para mim e fala assim, tem uma mãe de um aluno que ela quer passar no vestibular, mas ela não quer ir para a sala de cursinho porque vai encontrar os filhos no corredor e tal. Você não quer dar aula particular? Eu falei, eu dar aula particular? Mas nem. Não, eu vou ser farmacêutico. Trabalhei lá, eu quero ser farmacêutico. Não, tenta. Aí tá bom. Ele convidou a mim e a outros e nós fomos dar aula particular. E a mulher foi aprovada. Daí, só tá vendo? E daí ele repetiu o que eu falei agora. Cada vez que você ensina, você aprende. E você falou de outra coisa que você também falou, que é, às vezes a pessoa não está reconhecendo o potencial e você tem que ir lá e incentivar a pessoa, joga ela na frigideira, né? Exatamente. Que ela vai ver o potencial dela, né? Muito legal. E a gente descobre, né? Daí terminou aquele semestre, não passei de novo. Era muito concorrido. Era 17 por 1, 18 por 1, 20 por 1, não passei. Daí um professor do colégio onde eu fazia, na Apucarana, falou assim, olha, eu estou cansado de dar aula no supletivo, que agora é a EJA, né? Hoje é a Educação de Jovens e Adultos. Naquela época era o supletivo do 1º grau, ele quer deixar as aulas. Você não quer pegar? Eu falei, não, de novo, olha, eu vou ser farmacêutico. Não, pega lá. Eu falei assim, tá bom, o que eu faço? Eu disse, olha, é o seguinte, vem aqui, as tuas tardes, já que você só está estudando, pega a caixa de giz, tinha todas as cores de giz, um apagador desse tamanho, assim, vai na sala e fica dando aula para as carteiras. Eu falei, dá aula para as carteiras? Vai lá. Eu ficava dando aula para as carteiras. Daí, quando tiver tudo pronto, você me chama. Daí ele vinha. Não, olha que essa letra está horrível. Não, muda aí, está muito colorido. Ou seja, foi uma mentoria ali para ver uma profissão que eu nem imaginava que ia ser, e exercer lá na frente, né? Daí, fui para a sala de aula. Mas antes de ir para a sala de aula, ele falou o seguinte, você vai entrar na aula segunda-feira, amanhã é sexta, amanhã à noite, vamos estar eu mais 2 e a gente vai te dar as últimas dicas. Então você passa na sala dos professores, pega a tua caixa de giz, pega um paletó, né, um paletó, que na realidade é o nosso jaleco. Lá, pega o teu jaleco e vem para a sala. E a gente vai estar lá como aluno. Vocês estão doidos? Não, a gente vai estar lá como aluno. Ou seja, 3 mentores.
Daí, chegando lá, eles sentaram e falaram assim, agora você fecha a porta, vai pro lado de fora e ensaia a tua entrada. Eu imaginei, vai ser super fácil, né? Acho que eu saí e entrei umas 10 vezes. Eu estava extremamente nervoso. Na hora que eu acertei o boa noite, tudo certinho, começo a dar aula. Daí comecei a escrever. Ele falou assim, ó, lembra que eu falei para você? Essa letra não dá? Você tem que trocar essa letra. Então eu tinha uma letra discursiva, que a gente fazia caligrafia, redondinho e tal. Não, você vai mudar a sua letra. Agora é sua letra de forma. Fui aprender a escrever. Né? Olha, me chamava de Carlinhos. Não, teu nome não vai ser Carlinhos. Você vai dar aula numa sala com 50 gente, 50 jovens lá, de Carlinhos. Zeca, Zezinho. A partir de agora, teu nome é Barbieri. Teu sobrenome, que eu me chamo José Carlos Barbieri. E daí, né, comecei a usar o Barbieri. Caramba! Então, foram tudo isso que banho de acontecendo. mentoria! Comecei a dar aula, fui fazer uma faculdade lá em Jandaia, que era uma faculdade privada, ciências. Ali eu passei tranquilamente, né? E fiquei um ano dando aula no supletivo. Passei no vestibular, já estava com 17 para 18 anos. Ele falou assim, agora você vai dar lá no colegial, de manhã aqui. Falei, cara, eu tenho 17 para 18 anos, os meninos devem ter 15. Qual o problema? É só não dar risada na primeira aula. Não dá risada, que eles vão ver que você é um cara sério e você toca. Mais uma vez, o mentor ali atuando. E foi isso que aconteceu, certo? Caramba, e que história. Daí a história. A partir daí fui fazer faculdade, fazendo faculdade lá em Londrina. Daí ele chega e fala, nós estamos querendo abrir um colégio, já está dando aula lá em Maringá, lá naquele colégio está dando aula, os que estão vendendo. Foi daí, em 89, que eu me tornei também empresário. Né? Então foram as pessoas da minha vida, o momento certo, dando as dicas certas e muitas vezes me ajudando a descobrir coisas que eu não sabia que eu tinha, que eu acabei me tornando professor. Bom, que aula, né? Hoje a gente está falando de formação, né? E, na verdade, a tua história é uma história de formação, né? Sendo formado, sendo forjado por essas pessoas e também sendo estudado, né? E na tua carreira também, então, nesse processo de formação da sua liderança, aproveitando esse gancho, fazendo essa continuidade, quais foram as pessoas, né, que foram importantes na tua formação, né, que você se inspira, ou como é que foi aí você empreendeu e também teve que ser formado como empreendedor, né? Como é que foi essa jornada da formação do líder Barbieri empreendedor? Como é que foram os caminhos, né, que você buscou a sua própria formação? Eu falei do colégio, falei da pessoa, não falei o nome, né? Então foi Oswaldo Massage Oia, conhecido como Oia, professor Oia. A cidade foi Apucarana, né? O Colégio Canadá. E as outras duas pessoas que estavam lá na plateia, né, para me ajudar a me tornar professor, a professora Zélia de Geografia e o professor Doribê de História. Caramba. Então já foram os mentores ali iniciais. Né? Daí quando eu acabei vindo para cá e me lancei na vida empresarial, daí o OEA teve importância também, certo? Foi quando nós compramos o que é hoje o Colégio Platão, vizinho aqui de vocês. Na época era o Colégio Anglo, ficava ali na Santos Dumont, na frente da Casa Portuguesa, com certeza. Sim. Né? E ali, ele, mais alguns professores, que foram meus professores, né? Posso destacar um, que é o Ricardo Baroni, que hoje é um ginecologista espetacular, me ajudou muito a preparar as minhas aulas. Eu assistia a aulas dele, lá no cursinho, no terceirão, para eu dar aula no primeiro colegial. Né? E também tem o Pardal, que é um médico também super competente, que está em Londrina, acho que é o melhor pediatra de Londrina, da mesma forma lá me orientando como se comportar na sala de aula. Né? Daí quando nós compramos o colégio, nós compramos em 17. Imagine, 17, eu com 21 para 22 anos, vamos ficar rico, comprar um colégio. Só que eu não tinha dinheiro para pagar. Então, como que eu paguei e os outros foram pagando também? Com a força de trabalho. Então eu trabalhava, não recebia, então eu tinha que dar aula em outros lugares para me manter. Né? Então ali eu aprendi também que você não tem nada de graça. Então você tem que
dar para receber. E toda ação tem uma reação, né? Então ali já comecei a entender um pouco disso. E daí outros sócios foram me ensinando exatamente isso. Fiquei sócio deles em torno de 25 anos, nós ficamos sócios. Foi quando acabou, assim, o colégio aqui em Maringá não estando muito bem, pela entrada de outros, porque nós não tivemos uma barreira para novos entrantes, os colégios daquela época, entraram novos colégios, e sempre que a novidade atrai, né? Então nós acabamos perdendo alunos, automaticamente perde receita, foi aí que eu acabei saindo da sociedade. Mas eu já estava na sociedade que eu estou hoje, que é a sociedade mantenedora, né, do Centro Universitário Cidade Verde, UniCV. Daí encontrei mais duas pessoas que me ajudaram muito, que estão sócios comigo nesses 19 anos que a gente tem de instituição, que é um Hamilton mais centrado, contador, fala baixo, tudo que entra tem que ser documentado, tudo que sai é documentado. Extremamente racional, né? Totalmente racional. E daí eu tenho o Plínio, que é da área comercial, já mais estourado, mais ansioso para a coisa acontecer. Então fui aprendendo muito com eles que a gente tem que ter o momento da racionalidade, né, que é do Hamilton, o momento de atirar, de se atirar, né, para que a coisa aconteça. Então, aí mais pessoas me ajudando a me tornar o que eu sou hoje. E, paralelamente a isso, fui entrando, né, no associativismo. Então, daí encontrei no Cinep, inicialmente, a professora Mauri Meller, né, da Faculdade de Maringá, que é uma pessoa assim, espetacular, aquele que você está numa negociação trabalhista para decidir o valor do reajuste para o ano seguinte, ele deixa todo mundo falar, no final ele vem, fala e fala, nossa, por que não pensamos nisso antes? Né? O piloto também, Sim. Essa mesma tranquilidade, matemático, né? Os dois matemáticos, o professor Mauri Meller e o piloto, né? Então também me ajudaram nessa formação aí, né? E quando comecei a ficar Cinep assim, encontrei muitas pessoas lá que me ajudaram muito, né? Talvez elas nem saibam que elas me ajudaram tanto, né? Com aquele jeito delas de gerir, de fazer a gestão, e eu sempre fui muito observador, fui pegando algumas coisas dela, né? E muitas vezes quando eu fui dar aula, na pós-graduação, dando aula de cultura organizacional, eu usava esses exemplos aqui de Maringá, das empresas deles, para mostrar para os alunos que era possível. E eu usei o exemplo da DB1 várias vezes, já falei isso para você, usei o exemplo do Jefferson Garoli várias vezes, do Carlos Walter. Falei para o Carlos Walter várias vezes, Carlos Walter, é o seguinte, você entende mais de educação do que um monte de professor. Quando você começa a falar, você está dando assim, uma aula de que se tem que investir na formação das pessoas para que elas possam se tornar melhores, né? E outros empresários aqui de Maringá também contribuíram muito para a minha formação. Eu sempre trabalhei muito mais assim, no operacional, muito mais atrás dos bastidores do que à frente dos bastidores. Claro que quando eu fui ser presidente do Cinep, eu saí dos bastidores. Quando eu fui ser presidente do CODEM também, e agora como presidente da SIM também. Mas eu me sinto mais tranquilo atrás dos bastidores. Uma liderança mais transparente, né? Muito legal. Agora, olha que bacana que veio, né? E eu acho que eu mencionei já sobre isso, e eu tenho visto muito isso nas lideranças, principalmente nas lideranças mais jovens, né? E mencionei isso e preciso reforçar porque tem muito a ver com a tua história. A gente, enquanto líder, tentando mostrar para nós mesmos que nós conseguimos sozinhos e não precisamos de ninguém. E toda a tua trajetória foi sempre apoiado por alguém, né? Ou seja, sendo alavancado, sendo potencializado por tantas cabeças, né? Eu não contei aqui, mas certamente foi mais de uma dezena de nomes, né, que te ajudaram durante a tua trajetória. Então, o quanto que é importante essa nossa rede de apoio, essa rede de relacionamentos, essa rede de mentores, ou ter essas referências para a gente continuar evoluindo na nossa carreira, né, para a nossa própria formação, não só para a gente formar os demais. E, ao mesmo tempo, incentivar que quem está com a gente também tenha,
né, essa rede, esses apoios, essas mentorias, né, para que isso também aconteça na vida dos nossos liderados também, né? E o Sim. quanto que é importante também a gente se disponibilizar a isso, porque a tua vida foi transformada por mentores, né? E você pode, como mentor, fazer um give back e transformar a vida de quantos outros líderes muitas vezes, né? Então é um comportamento que vai replicando no ambiente que a gente vive. Sou muito grato por Maringá, porque isso acontece muito aqui naturalmente até, né? Que é As totalmente pessoas, fora da curva. fora da curva, a disponibilidade que as pessoas têm para ajudar umas às outras, né? Dentro do associativismo, então mais ainda, eu também já sou fruto muito disso, né? De líderes que eu conheci, de você também, que já fui liderado por você, né? A gente começou junto lá no IDR, você era o presidente, eu estava aprendendo com você naquela época, começando a DB1 também, né? Você também já foi meu mentor. Então eu acho que esse lastro, né? Essas conexões fazem muita diferença na nossa carreira, na carreira de formação de um líder. Então é isso, Barbieri, eu queria muito te agradecer também da tua vinda aqui no Na Trincheira, por esse bate-papo tão rico, quantos aprendizados aqui, né? E passar a palavra para você fazer o encerramento e suas considerações finais. Isso, primeiro, muito obrigado, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria em vários momentos que a gente teve juntos. Já te falei, mas vou falar de novo, né? Eu admiro muito a forma que vocês tocam o grupo DB1, né? E dizer assim, espero que poder, né, nessa nossa fala aqui, mostrar para as pessoas que nada é fácil. Mas você precisa dar o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você observa que você tem condições. Então, estude, foque, converse com pessoas que possam contribuir com a sua formação. Aquela frase que eu falei no começo, ela é sempre muito verdadeira. Escute mais, fale menos. Nesse momento de escutar mais, é absorver as histórias. Eu adoro ouvir história de pessoas, porque com as histórias a gente aprende. A gente acaba... Tem uma frase de Guimarães Rosa, não é bem essa frase, né? Mas que para os pobres as distâncias são maiores. Pobre do quê? Não só de riqueza, né, de dinheiro, mas pobre de informação, né, pobre de dedicação, pobre de tudo. Então fica mais difícil. Então que a gente esteja aberto a poder contribuir. E quando a gente pode contribuir, é maravilhoso o retorno que tem. A gente de repente dá um passo, não imagina o que pode refletir depois de coisas boas para a gente. Eu, como professor, posso dizer o seguinte, estava dando aula lá, cheguei a dar aula para 400 alunos numa sala, né? A gente não imagina que as aulas, a semente que a gente está distribuindo, que fruto vai dar. Mas hoje eu tenho o prazer de reencontrar muitos alunos dizendo, você foi meu professor, você contribuiu. Então eu acredito que todos nós podemos contribuir, ouvindo, valorizando os mentores, estudando, se dedicando. E estudar é sentar, é concentrar, é você fazer aquela opção, eu vou agora me formar, eu vou agora melhorar a minha qualificação. E toda decisão, é claro, né, você tomou essa decisão, você deixa de fazer outras coisas. Né? Teus amigos vão estar jogando futebol, você vai estar estudando. Teus amigos vão estar no churrasco, você vai estar estudando. Mas o retorno depois é maravilhoso. Então, pensar nisso, pensar lá na frente, porque essa dedicação, essa formação, a educação transforma a vida da gente. E que a gente possa, né, transformar a vida de muitas pessoas por ações que a gente faz nas nossas empresas, nos nossos negócios e na sociedade civil organizada também. Muito bom, Barbieri. Obrigado pela sua participação. Queria aqui encerrar com uma fala também que me marcou muito e uma lição para você que está nos escutando. Talvez, se alguém te lançou na frigideira e você está fora da sua zona de conforto, tendo que fazer algo que talvez você não conheça e não saiba como, não fique bravo. Talvez essa pessoa goste muito de você e acredite muito no seu potencial, talvez até mais do que você mesmo. Aproveita a frigideira, peça ajuda e sai lá na frente com uma formação e com uma envergadura muito maior. Gostou? Dá o like aí e se inscreve no canal, que em breve teremos novos episódios. Um abraço.